Da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Terça-feira, 14 de novembro de 2000. Boa noite. 49 mil jovens e adultos dos assentamentos da reforma agrária das regiões Norte e Nordeste vão aprender a ler e escrever. O programa Alfabetização Solidária vai atender a 1.500.000 brasileiros em 4 anos. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Gás. Hoje, na Voz do Brasil, você acompanha as comemorações dos 70 anos de existência do Ministério da Educação. Saiba também o que está sendo feito para regulamentar a produção brasileira de frutas. E a nossa entrevista de hoje é com o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles. Ele vai falar sobre a divulgação das oportunidades turísticas no Nordeste do Brasil em feiras internacionais. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso comemorou hoje os 70 anos do Ministério da Educação em seu programa semanal de rádio. Fernando Henrique falou sobre a revolução silenciosa que vem ocorrendo na educação brasileira. Milhões de cidadãs e cidadãos, estudantes, professores, funcionários, num movimento paciente fizeram do nosso MEC um grande ministério. E de uns anos para cá, podemos afirmar que esse trabalho vem evoluindo para uma revolução silenciosa, que aos poucos vai ganhando reconhecimento mesmo de entidades internacionais. Eu vou citar alguns resultados impressionantes. 96% das crianças em idade escolar estão na sala de aula e o seu rendimento melhorou a ponto de dobrar o número de alunos do ensino médio. O número de jovens do ensino médio cresceu 67% nos últimos 6 anos. 36 milhões de crianças recebem a merenda escolar diariamente. E cada ano, mais de 100 milhões de livros didáticos são distribuídos gratuitamente. Segundo o presidente, a evolução na educação é resultado da preocupação de todos os brasileiros. Tudo isso se tornou possível depois que a educação passou a ser a preocupação de todos os brasileiros. Foi a partir daí que a Constituição de 88 e mais tarde a Lei de Diretrizes e Bases introduziram critérios para se ter a educação como projeto maior do povo brasileiro. Com esses instrumentos na mão, a equipe de educação, comandada pelo ministro Paulo Renato, está abrindo caminho para que o ensino se traduza em cidadãos mais sadios, em trabalhadores mais eficientes. Se virar uma grande nação é um sonho de todos os brasileiros, nós só temos um caminho, a educação. O vice-presidente Marco Maciel também participou das comemorações dos 70 anos do MEC. Para ele, a educação é o grande projeto nacional. Repórter Luciana Vasconcelos. Os 70 anos do Ministério da Educação foram comemorados esta manhã com a entrega de condecorações no MEC. Foram oferecidas 3 medalhas de ouro a servidores que completaram 50 anos no Ministério. Na solenidade foi feita homenagem especial em memória aos educadores Daci Ribeiro, Paulo Freire e Anísio Teixeira, ao poeta Carlos Drummond de Andrade e ao ex-ministro Gustavo Capanema. 12 ex-ministros também receberam a medalha comemorativa, incluindo o vice-presidente Marco Maciel, que ocupou o cargo entre março de 85 e fevereiro de 86. De acordo com ele, a educação é uma questão estrutural e que mexe com valores nacionais. É falar em democracia, é falar em liberdade, em igualdade de oportunidades, em desenvolvimento, em justiça. E por isso que eu acho que nós vamos ter na educação o grande projeto nacional. Porque se o país é uma nação destinada à grandeza, como já se disse, certamente nós não atingiremos esse objetivo enquanto não fizermos da educação essa grande bandeira, eu diria, essa grande prioridade nacional. Segundo o Ministério da Educação, Paulo Renato, é necessário melhorar a qualidade da educação básica e expandir as oportunidades de educação profissional no nível técnico e superior para que o país possa oferecer oportunidades iguais a todos. O MEC foi fundado em 14 de novembro de 1930, quando Francisco Campos foi nomeado o primeiro ministro da Educação.
De Brasília, Luciana Vasconcelos. O vice-presidente Marco Maciel abre na quinta-feira, às 9 da manhã, o 20º Encontro Nacional de Comércio Exterior, ENAEX, no Centro de Convenções do Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Durante o encontro serão discutidos mecanismos de estímulo às exportações para ampliar as vendas externas brasileiras em 2001. O ENAEX é o principal fórum nacional de debates sobre o comércio exterior, reunindo autoridades, empresários e técnicos nacionais e estrangeiros. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Arthur Filho traz outras informações da Presidência da República. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton. O presidente Fernando Henrique Cardoso está reunido neste momento com diversos ministros, estudando a possibilidade de dar um reajuste de 30% em média aos militares. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Georges Lamazière, esta é a primeira vez que o presidente Fernando Henrique está tomando conhecimento sobre a questão. E ele não acredita que a decisão saia numa primeira reunião. Vai haver uma análise da equipe econômica. Os militares reivindicam a gratificação incorporada ao salário e um reajuste em média de 30%. Entre as três forças, Exército, Aeronáutica e Marinha, são 66 mil reformados. Entre os ativos e reservas, 385 mil militares. Esse ano, o orçamento das Forças Armadas foi de 19 bilhões de reais, sendo que 75% desse valor foram destinados ao pagamento de pessoal. Os gastos por ano com a Previdência entre inativos e pensionistas são de 5 bilhões e meio de reais. Se for concedido esse aumento de 30% em média, como querem os militares, o impacto na conta do governo será de 300 milhões de reais por mês. Em um ano, serão gastos 3 bilhões e 600 milhões de reais. Participam desta reunião aqui no Palácio do Planalto, além do presidente Fernando Henrique, os ministros da Defesa, Geraldo Quintão, da Casa Civil, Pedro Parente, da Fazenda, Pedro Malan, do Planejamento, Martos Tavares, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Aloysio Nunes. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. Economia. O custo de vida para a classe média ficou mais baixo em outubro. Os dados são da Ordem dos Economistas de São Paulo. Repórter Liésio Pereira. O índice de custo de vida da classe média e CVM, calculado pela Ordem dos Economistas de São Paulo, registrou deflação de 0,05% em outubro, o que representa uma queda de 0,37 ponto percentual em relação ao índice de setembro, que foi de 0,32%. A maior baixa no período foi registrada no grupo de transportes, menos 0,42%, seguido de perto pelo grupo de alimentação, menos 0,41%. Segundo a análise da Ordem dos Economistas, esses dois grupos foram os principais responsáveis pela baixa do índice. O grupo de educação permaneceu estável no período, enquanto as maiores altas foram verificadas nos grupos de vestuário, despesas pessoais, saúde e habitação. De São Paulo, Liésio Pereira. O ministro Pimenta da Veiga explicou hoje como os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação serão aplicados em projetos sociais. Repórter Shirley Prestes. Os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o FUST, serão aplicados em programas de cunho social com projetos especiais. O primeiro deles, na área de educação, será anunciado no início de dezembro pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ao divulgar hoje a política de aplicação de centenas de milhões de reais de recursos do fundo. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, explicou como será o programa, que vai informatizar as 13 mil escolas públicas de ensino médio do país, universalizando a internet. A ideia é que o FUST atenda a alguns pontos muito claros. O primeiro, levar a infraestrutura. Não se pode pensar no acesso à internet se não houver uma boa infraestrutura de telecomunicações. Isso quer dizer uma linha telefônica de boa qualidade. É preciso também que haja equipamento que possa fazer a ligação, portanto, os computadores. É preciso pessoal qualificado para operar esses computadores. E é preciso pensar no custeio. Este conjunto de ações é que nós estamos pensando, planejando e vendo como o FUST
pode contribuir ou até resolver todos eles. O ministro anunciou ainda que os próximos programas que irão contar com os recursos do FUST serão nas áreas de saúde e segurança pública e para deficientes físicos. De Brasília, Shirley Prestes. A Embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra, está promovendo um seminário para divulgar as oportunidades de turismo no norte e nordeste do país. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje na Voz do Brasil. E nós vamos conversar agora com o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles. Ministro, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. É com muito prazer que nós vamos conversar com o nosso Brasil agora sobre turismo. Ministro, qual é a expectativa em relação a essa divulgação do turismo no Brasil em Londres? Pois não. Primeiramente, as expectativas são, graças a Deus, alvissareiras e muito positivas. Basta dizer que nós tivemos aqui 4 governadores do Nordeste e ainda o governador do Espírito Santo, quer dizer, o interesse pelo turismo é muito grande. E no caso específico do Nordeste, isso tem um endereço certo, Luiz Antônio. Isso desde que o presidente Fernando Henrique priorizou a política do turismo desde 1995 e depois agora com a criação do Ministério do Esporte e do Turismo, obviamente faz parte de um planejamento para que nós possamos realmente colocar o Brasil no rumo dos destinos turísticos do mundo. E uma feira como essa, que é a segunda maior em tamanho e a primeira em termos de volume de negócios, o Brasil se apresenta de uma forma adulta, de uma forma competente, onde nós vemos todos os estados participando e um interesse muito grande pelo país. E quais são os resultados que já foram obtidos com esse escritório de turismo brasileiro na Embaixada de Londres, ministro? E eu diria que esse modelo, nós já crescemos 35% aqui nos últimos 6 meses com relação aos 6 meses anteriores, ou seja, o primeiro semestre de 2000 já foi 35% maior em termos de turistas visitando o Brasil. Temos 2 agências grandes, a Unitur, a Aerotur e a Unijet, já fazendo voos específicos com empresas credenciadas, com grande renome, com grande tradição e confiança no setor. Enfim, é muito positivo. E quanto às expectativas de negócios, ministro? Eu diria que nós temos aqui 80 empresários na área do turismo. É óbvio que, guardando o sigilo e a forma que o empresariado trabalha, a iniciativa privada trabalha, nós não temos os números dos negócios que estão sendo feitos aqui, mas eu diria que há um otimismo declarado. E numa grande agência de turismo, de publicidade e turismo aqui da Inglaterra, classificou o Brasil agora como, em 180 países, o Brasil como 12º país em preferência pelos ingleses para o turismo, passando à frente do México, passando à frente da própria França, o que não deixa de ser uma conquista muito grande. Para encerrar, ministro, quanto a área turística deve crescer nos próximos anos? É uma área que nós podemos crescer seguramente entre 20% e 30% ao ano, sem exageros. Só aqui na Inglaterra, no primeiro trimestre, nós já tivemos, no semestre, já tivemos um crescimento de 35%. Então eu diria que eu só poderia encerrar isso com muito otimismo. E otimismo e ufanismo, mas com o pé no chão. Que o Brasil começa realmente uma grande caminhada numa área em que, eu repito, ele tem o maior e mais diversificado potencial turístico do mundo. Nós conversamos com o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, sobre a divulgação do turismo que vem sendo desenvolvida com o apoio da Embaixada do Brasil lá em Londres. Ministro, boa noite para o senhor e obrigado pela entrevista. Horário brasileiro de verão, agora são 7h14. Depois do intervalo, você vai conhecer o programa que garante a alfabetização nos assentamentos da reforma agrária. Aguarde um instante só. Fique em dia com o seu CPF. Quem está isento do imposto de renda e tem um CPF deve entregar a declaração de isento 2000 até 30 de novembro. Está isento do imposto de renda quem ganha até R$ 900 por mês. A declaração de isento pode ser feita em casas lotéricas, nos Correios, pela internet www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 0300 78 0300. Não esqueça de informar o número do seu título de eleitor. É obrigatório.
Quem não fizer a declaração de isento poderá ter o CPF cancelado. Você pode ainda consultar a situação cadastral do CPF ou saber da sua restituição do imposto de renda na internet ou pelo mesmo telefone 0300 78 0300. Secretaria da Receita Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba do Pronaf Planta Brasil. O dinheiro já está depositado na Caixa Econômica Federal e deve ser usado na execução das obras de infraestrutura definidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de sua cidade. A verba de R$1.052.000 vai para os seguintes municípios: Bom Jesus do Amparo, Desterro de Entre Rios e São Geraldo da Piedade, em Minas Gerais. São José da Boa Vista, no Paraná. São José do Sabugi, no Rio Grande do Norte. São José da Baliza, em Roraima. E Barra do Chapéu, em São Paulo. E atenção, agricultor que já foi atendido no seu projeto de custeio pelo Procera e pelo Pronaf do Grupo A. Você já pode procurar uma agência do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste e pedir o crédito de custeio para as lavouras. O Pronaf Planta Brasil garante redução dos juros e descontos especiais, mas a quem paga em dia suas prestações. Os técnicos do INCRA, Emater, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou da Secretaria do Pronaf no seu estado resolvem suas dúvidas, mas cuidado, não aceite intermediários e não pague taxas adicionais a ninguém. O Ministério da Agricultura está concluindo a elaboração de uma portaria que determina as normas de produção integrada de frutas. O texto disciplina o que será permitido e quais as restrições no momento da escolha da semente, do plantio e da colheita. Repórter Cristina Guimarães. Para os produtos receberem certificado, os produtores terão que cumprir as normas. O esforço do Brasil em tornar as frutas mais competitivas é para ganhar mercados. A partir de 2003, a Europa só vai comprar produtos dos países que adotam este sistema. A participação brasileira no comércio mundial de frutas ainda é tímida, cerca de 200 milhões de dólares, apesar da liderança ser brasileira na produção de frutas tropicais. A meta do governo é ampliar as vendas entre 5% e 10% ao ano. Por isso, o Ministério priorizou o programa de fruticultura, adotando um novo modelo de produção integrada das frutas. O novo sistema permite um controle maior de cada parte do ciclo produtivo das frutas, desde a escolha das sementes, o plantio, a colheita, o armazenamento, o transporte até a venda. Segundo técnicos do Ministério, o novo sistema, além de possibilitar um aumento nas exportações, porque melhora a qualidade das frutas, também oferece um alimento mais saudável para a população, à medida que controla o uso de agrotóxico e dos recursos naturais como o solo e a água. Já foram implantados neste ano o sistema da maçã, da manga, da uva, banana, laranja, limão, do pêssego e do mamão papaya. Dentro deste trabalho, o governo vai investir na capacitação de técnicos em fruticultura. Na próxima semana serão realizados 12 cursos em 9 estados e no Distrito Federal para o treinamento de profissionais que repassarão o conteúdo para os produtores no ano que vem. De Brasília, Cristina Guimarães. Mais de 49 mil jovens e adultos de assentamentos da reforma agrária das regiões Norte e Nordeste serão alfabetizados. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, e a presidente do Conselho da Comunidade Solidária, Ruth Cardoso, assinaram hoje o convênio. Repórter Nazi Brum. O INCRA entrou na parceria com R$3 milhões, o suficiente para atender 29 mil alunos em 100 municípios. Já o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai cuidar da alfabetização de mais 20 mil pessoas em outros 92 municípios, com R$2 milhões. Uma parceria para atingir este objetivo foi assinada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, e pela presidente do Conselho da Comunidade Solidária, Ruth Cardoso, que desenvolve o programa Alfabetização Solidária. Esse programa se compromete a alfabetizar o aluno num prazo de 6 meses. O investimento em cada pessoa é de R$34 por mês. O objetivo é estimular jovens de 12 a 18 anos ao retorno à escola para os ciclos do ensino fundamental. Ao final deste ano, a Alfabetização Solidária terá atingido a meta de alfabetizar 1.500.000 pessoas no meio rural. De Brasília, Nazi Brum. 12.166 famílias vão receber amanhã cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: Paramoti, no Ceará, Guarinos, Hidrolândia, Iaciara, Pilar, Sítio da Badia e Teresina de Goiás,
cidades de Goiás. Paranhos, no Mato Grosso do Sul, Divinópolis, Palmópolis e Santa Maria do Salto, em Minas Gerais. Altinho, em Pernambuco. Monte Castelo e Timbó Grande, cidades de Santa Catarina. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Todos os índios brasileiros em risco de contrair catapora serão vacinados. O governo liberou 8 milhões de reais para a compra de 250 mil doses de vacina. Repórter Lourival Macedo. A Fundação Nacional de Saúde comprou 250 mil doses de vacina contra a catapora para imunizar todos os índios brasileiros com risco de contrair a doença. O presidente da Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, Mauro Ricardo Costa, disse que a vacinação já começou nas áreas de algumas tribos que tiveram casos recentes de catapora. Não, já começou. Desde o dia 9 deste mês, nós iniciamos a vacinação nas áreas indígenas. Já vacinamos em torno de 10 aldeias no Distrito Sanitário Especial Indígena em Altamira e também em Tocantinha, no Tocantins, né? O valor das 250 mil doses da vacina contra a catapora será de 8 milhões de reais. E a vacina será aplicada em índios com idade a partir de 1 ano. Dos índios que contraíram a catapora, 21 estão em recuperação na Casa do Índio de Altamira e 4 estão internados no Hospital Municipal São Rafael, também de Altamira, sendo que 2 estão em estado grave, um de 40 e outro de 65 anos de idade. Além disso, existem outros 11 índios doentes na aldeia Ipixuna. De Brasília, Lourival Macedo. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 7 horas 22 minutos. Já já você vai ter informações sobre o combate à corrupção e ao crime organizado. Aguarde um instante só. Ministério da Educação. 70 anos fazendo escola. Há 70 anos. 14 de novembro de 1930. Nascia o Ministério da Educação. E hoje o Brasil tem muito a comemorar. Tá na hora de acordar. Temos muito o que fazer. Tá na hora de aprender pra crescer. Há 6 anos, numa parceria entre o governo e a sociedade, o Brasil acordou de vez para a educação. 96% das crianças de 7 a 14 anos já estão na escola. 100 milhões de livros didáticos são distribuídos de graça aos alunos da escola pública a cada ano. O Fundef está melhorando a qualidade do ensino fundamental e o salário dos professores. A matrícula no ensino médio dobrou. E as universidades federais, centros de pesquisa e as escolas técnicas estão modernizando o ensino. O Brasil acordou pra educação, pra fazermos forte e grande esta nação. Temos que nos unir, governo, pai e mãe, escola é saber. O Brasil já teve 50 ministros da educação. Gustavo Capanema, o 4º ministro, ficou na memória do país e de todos que com ele trabalharam. Capanema era um homem de vanguarda. Ministro de um regime ditatorial que, na prática, um liberal. São muitas histórias sobre ele. Ouve só esta contada pelo professor Fernando Pamplona. Eu me lembro quando estudante ainda, a gente fez uma revolta, uma greve liderada pela Faculdade de Medicina, e invadimos o MEC. E o Capanema nos recebeu, por incrível que pareça, no sanitário. Se até aqui vocês me incomodam, deixa eu acabar. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. O 7º Congresso Nacional da Receita Federal acontece nesse momento no Rio de Janeiro. Os auditores fiscais discutem o crime organizado, a corrupção, a lavagem de dinheiro, o contrabando e o narcotráfico. Repórter Francisco Macedo. Participam do encontro o Procurador da República, Luiz Francisco Fernandes de Souza, a juíza Denise Frossard e os jornalistas Evandro Carlos de Andrade e Bob Fernandes. Durante as palestras será divulgado um dossiê sobre o contrabando preparado pelos auditores da Receita Federal e que deverá ser distribuído entre as autoridades de governos estaduais e parlamentares envolvidos nas comissões parlamentares de inquérito.
De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Paulo Gil Alcock, os números reunidos no dossiê são preocupantes, indicando que o volume das importações ilegais seja de 20 bilhões de dólares ao ano e que a perda de arrecadação seja aproximadamente 9,6 bilhões de dólares no mesmo período e que, por isso mesmo, 1 milhão de empregos deixam de ser gerados nos setores industriais prejudicados pela concorrência das mercadorias contrabandeadas. Do Rio de Janeiro, Francisco Macedo. Horário brasileiro de verão, 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite, um ótimo feriado e até quinta-feira. É isso aí, quinta-feira, 7 em ponto, nós estamos de volta. Um bom feriado e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com ação contra emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo, que acabou com o passe livre dos policiais civis no transporte coletivo municipal e intermunicipal capixaba. Sustenta a Cobrapol que a emenda constitucional fere a Constituição Federal ao tirar direito adquirido do trabalhador. O passe livre já se havia incorporado ao patrimônio dos trabalhadores policiais há 47 anos. Como tal, jamais poderia ser retirado à força, argumenta a Confederação. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, deferiu suspensão de segurança ao Estado de Goiás, suspendendo liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado ao município de São Simão, que recebia crédito do ICMS sobre operações não realizadas em seu território relativas à energia elétrica. A CEMIG mantém uma usina hidrelétrica em São Simão e o governo de Goiás sustentou no pedido de suspensão de segurança que a energia gerada no município não circula no seu estado e que todas as operações comerciais são executadas em Minas Gerais. O ministro Carlos Veloso observa em seu despacho que, conforme decisão do TJ de Goiás, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não são realizadas em São Simão operações relativas à circulação de energia elétrica sujeitas à cobrança de ICMS na área do município. Todos os supermercados gaúchos deverão estar com suas mercadorias etiquetadas a partir do próximo sábado. A decisão aprovada pela terceira turma do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre já foi publicada no Diário de Justiça da União. O TRF confirmou uma liminar concedida em junho ao Ministério Público pela Justiça Federal Gaúcha. A liminar também obriga o PROCON a fiscalizar o cumprimento da ordem judicial. A Diretoria-Geral Judiciária do TRT da Terceira Região está realizando a segunda convenção da área judiciária, direcionada aos servidores do tribunal. O objetivo do encontro é integrar a equipe, permitindo que servidores de repartições diferentes, ligadas à mesma diretoria, se mantenham cientes das realizações e metas traçadas pelo presidente para a área judiciária do tribunal. Por maioria de votos, a sexta turma do STJ determinou o trancamento de ação movida contra uma mulher acusada do crime de aborto consentido. O STJ decidiu pelo trancamento por falta de prova da prática de aborto, bem como pela ausência de certeza da gravidez. Ela estava entre as pacientes que se encontravam no Centro Médico Santo André, no Rio de Janeiro, quando diligência policial autuou em flagrante 10 mulheres, os médicos e empregados da clínica. De acordo com o ministro Fernando Gonçalves, não havendo prova da gravidez, não há como instaurar processo criminal pelo delito de aborto. Os representantes da Petrobras disseram hoje ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Almir Pazianotto, que a rápida posição tomada pelo TST foi decisiva para que as negociações salariais com os petroleiros chegassem a bom termo. Ao receber o processo de dissídio coletivo da Petrobras, informando que os petroleiros iriam entrar em greve, o vice-presidente do TST, ministro José Luiz Vasconcelos, determinou que os sindicatos mantivessem pelo menos 40% dos trabalhadores em serviço para assegurar o atendimento das necessidades mínimas. Hoje, ao iniciar-se a audiência de conciliação no TST, o representante da Federação Única dos Petroleiros disse que a entidade sindical aceitou a proposta de reajuste salarial feita pela empresa. A empresa, por sua vez, informou que, diante do acordo, desistia do processo de dissídio, que foi então arquivado. E depois de várias decisões no mesmo sentido, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu incluir em sua orientação jurisprudencial, disponível na internet, a questão da aposentadoria e da multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Entende o tribunal que a aposentadoria extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa. Se vier a ser depois dispensado por justa causa,
deixe de ter direito à multa sobre o FGTS relativa ao período anterior ao da aposentadoria. O general Expedito Hermes Rego tomou posse hoje no cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Nomeado pelo presidente da República, o general Expedito Hermes vai ocupar uma das cadeiras destinadas ao Exército. Natural do Rio de Janeiro, o general Hermes deixou a chefia do Estado-Maior do Exército para assumir a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Sampaio Maia no final de setembro. Em nome do Superior Tribunal Militar, o ministro José Luiz Lopes saudou o ingresso do general a um dos mais antigos órgãos da Justiça. A solenidade contou com as presenças do ministro da Justiça, José Gregori, representando o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e do comandante do Exército, general Gleuber Vieira, além de outras autoridades. E o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, no exercício da presidência, compareceu hoje à solenidade de posse do novo ministro do Superior Tribunal Militar, general Expedito Hermes do Rego Miranda. Os assuntos que foram destaque nesta edição. O Supremo vai decidir se policial civil capixaba tem direito a passe livre em ônibus. STJ trancação contra mulher acusada de ter feito aborto. TST decide que pedido de aposentadoria não dá direito aos 40% do FGTS. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Comissão do Senado aprova limite maior para aposentadoria compulsória no serviço público. Suassuna defende controle sobre remessa de lucros de laboratórios para o exterior. Nesse caso dos laboratórios me revolta, porque é a saúde do povo, é a saúde do pobre, é a saúde dos velhos, é tudo isso que necessita de medicamentos. Constitucional que aumenta o limite de idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. O limite passa de 70 para 75 anos. A repórter Patrícia Novaes acompanhou a reunião. A matéria gerou polêmica na comissão, porque com sua aprovação amplia-se também o limite máximo de idade para a nomeação de magistrados e ministros de tribunais. Por esse motivo, o senador José Eduardo Dutra foi contrário à sua aprovação. Embutiu-se um contrabando nessa emenda que é possibilitar que juízes venham a se aposentar com 30 anos de contribuição e com apenas 5 anos de efetivo exercício do cargo. Isso possibilitará, por exemplo, uma pessoa ser indicada para o Supremo Tribunal Federal com 69 anos de idade e depois vai se aposentar aos 5 anos, aos 75, com o salário efetivo de ministro do tribunal, tendo sido juiz apenas por 6 anos. O relator da matéria, senador Ney Suassuna, disse que o limite de idade de 70 anos para aposentadoria compulsória foi fixado em 1940, quando a expectativa de vida era muito menor e, por isso, não tinha sentido mantê-lo nos dias atuais. Hoje, com toda essa tecnologia, nós temos pessoas com 80, 85, pessoas que estão em plena atividade, em plena rigidez e são ejetadas do sistema, cientistas que têm trabalhos preciosos, ou mesmo juristas ou intelectuais de qualquer área. Isso só acontece na área pública. Na área empresarial, isso não acontece. A proposta de emenda à Constituição deverá ser analisada agora pelo plenário do Senado e precisa da aprovação de 3/5 dos senadores para depois ser analisada pela Câmara dos Deputados. Também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça projeto que proíbe a expressão boa aparência nos anúncios de emprego. O autor do projeto, senador Geraldo Cândido, argumenta que não existe relação entre aparência e bom desempenho profissional. Para ele, a exigência é discriminatória, porque pode, por exemplo, excluir um candidato por causa da cor da pele ou por estar acima do peso. Se não houver recurso, a matéria seguirá direto para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de passar pelo plenário do Senado. O senador Rames Tebet criticou as organizações não governamentais que são contra a navegação no Rio Paraguai. Ele disse que as ONGs conseguiram suspender na Justiça as obras da hidrovia no trecho do rio em Cáceres, no Mato Grosso. Rames Tebet explicou que as obras vão facilitar o transporte de produtos agrícolas. O senador garantiu que o projeto da hidrovia do Rio Paraguai não agride o Pantanal, como argumentam as ONGs. E os que defendem a hidrovia sabem que o meio ambiente tem que ser respeitado. Que a região precisa ser preservada, precisa ser conservada. De que o meio ambiente é vida. Que tudo que tem que ser feito haverá de ser feito em consonância
com a natureza, em consonância com o meio ambiente. O senador Júlio Eduardo apresentou proposta de emenda constitucional que determina que os aquíferos que ultrapassam os territórios dos estados passem para o domínio da União. Júlio Eduardo argumenta que há dúvidas quanto à titularidade das águas subterrâneas no texto constitucional. O senador Lúcio Alcântara pediu ao Ministério da Fazenda mais racionalidade ao cobrar dos estados a devolução de recursos repassados a mais na área da educação. O governo vem cobrando esses recursos por meio de descontos no repasse de novas verbas para a educação. Lúcio Alcântara disse que os descontos para estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco ultrapassa 47 milhões de reais. E se os descontos forem feitos rapidamente, alertou o senador, o pagamento dos funcionários da educação vai ser prejudicado. Em instantes, Suassuna critica a remessa de lucros de laboratórios para o exterior. A TV Senado, agora mais perto de você. A programação já pode ser sintonizada por todas as antenas parabólicas do país. Basta ajustar o receptor de satélite no canal 8, polarização horizontal. Informe como você está recebendo o sinal, ligando para o serviço Voz do Cidadão, 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. TV Senado, 24 horas no ar. O senador Ney Suassuna criticou a remessa de lucros dos laboratórios para o exterior, que chegou a 1 bilhão e 700 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Na opinião de Suassuna, é importante a adoção de uma legislação mais rigorosa para evitar abusos. Eu não sei como é que a nossa economia sobrevive. Nesse caso dos laboratórios me revolta, porque é a saúde do povo, é a saúde do pobre, é a saúde dos velhos, é tudo isso que necessita de medicamentos. O governo pode deixar de arrecadar 24 bilhões de reais se for aprovado o projeto da nova lei de informática. O alerta foi feito pelo secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que foi hoje à Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem de Bruno Lourenço. A vinda de Everardo Maciel à Comissão de Assuntos Econômicos foi pedida pelos 3 senadores do Amazonas. Eles temem que o projeto, que prorroga incentivos fiscais para empresas de bens de informática em todo o país, prejudique a Zona Franca de Manaus. A bancada do Amazonas diz que as empresas da região norte vão acabar se mudando para o sul e sudeste, já que essas regiões também vão contar com benefícios. O secretário da Receita Federal entende que a atual lei de informática, em vigor desde 91, acarretou uma renúncia fiscal de cerca de 6 bilhões e meio de reais ao país. Maciel disse que, em tese, é contrário a qualquer incentivo fiscal, mas admite que, em alguns casos, são produzidos bons resultados. Ele acrescentou, no entanto, que os incentivos dados pelo país às empresas de informática, na prática, não foram satisfatórios, já que os chips e outros produtos de alta tecnologia continuam sendo produzidos lá fora, e não aqui. Segundo o secretário da Receita, caso seja aprovado o projeto da nova lei de informática, o Brasil poderá deixar de arrecadar 24 bilhões de reais nos próximos 9 anos. O relator do projeto, o senador Ney Suassuna, anunciou que vai aguardar emendas e sugestões dos seus colegas de comissão até a sexta-feira. Suassuna, que também é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, deverá apresentar seu relatório e colocar em votação o projeto da nova lei de informática já na próxima semana. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, recebeu hoje representantes da Associação dos Funcionários do Banespa e do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Eles pediram ao senador apoio à suspensão do leilão de venda do Banespa, marcado para a próxima segunda-feira. Os funcionários e os sindicalistas argumentam que o processo tem várias irregularidades e, se o banco continuar sob controle do Estado, poderá se tornar uma instituição de fomento para a agricultura paulista. E o senador Antônio Carlos Magalhães disse hoje que o financiamento das campanhas eleitorais deve ter 2 fontes, pública e privada. A reportagem é de Isa Barreto. Na opinião do senador Antônio Carlos Magalhães, se for aprovado o financiamento público para as campanhas, não se deve acabar com o sistema privado de arrecadação de recursos. O senador acha que os financiamentos público e privado podem existir simultaneamente. Eu acho que mesmo o financiamento público deve haver financiamento privado para os políticos. A vontade de financiamento público, mas o povo não é favorável ao financiamento público. O que eu acho é o seguinte: o financiamento público não é motivo para acabar com outro tipo de financiamento.
Os que defendem o financiamento público argumentam que o sistema atual permite excessiva influência do poder econômico nas campanhas. Daí, segundo eles, a necessidade de se criar um sistema público de financiamento para os partidos tentarem eleger seus candidatos. Já o senador José Eduardo Dutra afirmou que a denúncia de irregularidades na prestação de contas da campanha do presidente Fernando Henrique mostra a necessidade urgente do financiamento público. Dutra argumenta que o financiamento público de campanha não pode ser encarado como o fim dos problemas nas eleições, mas acha que isso vai marcar o início de uma nova fase. Antes de começar a campanha eleitoral, a sociedade como um todo já vai saber de quanto que cada partido dispõe para fazer a sua campanha eleitoral. Já vai saber de quanto cada candidato daquele partido vai dispor para fazer a sua campanha. Presidiram a sessão de hoje os senadores Antônio Carlos Magalhães, Rames Tebet, Júlio Eduardo, Leomar Quintanilha e José Alencar. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Presidente Michel Temer quer desobstruir pauta de votações da Câmara. O Colégio de Líderes, em reunião hoje com o presidente da Câmara, Michel Temer, resolveu priorizar a votação do projeto que flexibiliza a quebra do sigilo bancário para facilitar as investigações da Receita Federal. Será dada prioridade também ao projeto que combate a elisão fiscal como forma de buscar recursos para dar um aumento ao salário mínimo superior ao pretendido pelo Executivo. Entretanto, para a votação dos projetos, é necessário que o governo retire o pedido de urgência de 4 projetos que estão obstruindo a pauta, entre eles o que regulamenta a previdência complementar para os servidores públicos. Caso a urgência não seja retirada até a próxima terça-feira, Michel Temer informou que vai colocar os projetos em votação, mesmo que não haja acordo sobre eles. Michel Temer anunciou ainda que vai incluir na agenda positiva da Casa a reforma do Sistema Financeiro Nacional como pauta prioritária de 2001. O debate em torno da matéria é polêmico, pois engloba, entre outros assuntos, a fixação das taxas de juros, o funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, a participação do capital estrangeiro, a organização e funcionamento do Banco Central.
Presidente da Câmara recebe funcionários do Banespa. O presidente Michel Temer recebeu hoje uma comissão de funcionários do Banespa e afirmou ao grupo que considera o plebiscito a forma mais democrática de resolver os conflitos sobre a privatização ou não do Banco Estadual. Orçamento em debate. O deputado Valdomiro Fioravante denunciou os critérios adotados pelo governo federal para a liberação de recursos do orçamento, afirmando que os ministérios só liberam dinheiro público depois de verificar como os deputados votaram nas sessões da Câmara. Apesar das 15 emendas propostas pela bancada gaúcha prevendo recursos no valor de 260 milhões para os municípios, Fioravante reclamou que o Executivo Federal deve liberar apenas 20% do valor total. Saulo Pedrosa, do PSDB da Bahia, ressaltou a importância da BR-020, rodovia que liga o Planalto Central ao Nordeste, anunciando que a bancada nordestina apresentou uma emenda orçamentária com o apoio dos governos estaduais para a conclusão das obras. Saulo Pedrosa enfatizou ainda que a adoção do projeto original da BR-020, com a recuperação do trecho que liga Riachão das Neves, na Bahia, a São Raimundo Nonato, no Piauí, diminuirá consideravelmente o tempo de viagem e o custo do transporte. O deputado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, anunciou a aprovação de emenda de sua autoria ao orçamento pela Comissão de Educação, Cultura e Desportos, que aumenta recursos destinados ao transporte escolar no ensino fundamental. Serão 89 milhões de reais, disse Gastão Vieira, para aumentar a segurança das crianças que vão à escola sem comprometer recursos do Fundef. Se o prefeito paga a despesa de transporte escolar com recursos do Fundef, ele está sujeito à glória do Tribunal de Contas da União e dos próprios órgãos de fiscalização do Fundef. E muitas vezes, na maioria dos municípios do Norte e do Nordeste, essas crianças são transportadas em caminhões abertos, em caminhonetes abertos, sem a menor segurança, correndo risco de vida, e basta lembrar um acidente que ocorreu recentemente no estado de Sergipe. Portanto, essa emenda eleva de 39 milhões para 89 milhões de recursos disponíveis para atender as prefeituras, as APAES, os alunos de educação especial, que são portadores de algum tipo de deficiência, eles vão ter um ônibus apropriado para transportar, e vai permitir que se nucleie as escolas, feche várias escolas de pequeno povoado e concentre esses alunos num povoado maior. Aloysio Mercadante registrou a realização no último final de semana em Brasília da conferência dos novos prefeitos, vices e vereadores eleitos pelo PT, discutindo temas envolvendo a administração pública e a lei de responsabilidade fiscal. O encontro, explicou Mercadante, foi uma forma de manter o modo petista de governar com transparência e compromisso com o desenvolvimento social e a qualidade de vida dos eleitores, que confiaram ao partido a administração de 187 municípios. Também Nilson Mourão do Acre registrou o encontro de prefeitos e vereadores de capitais eleitos pela legenda do PT, realizado no final de semana passado na Câmara dos Deputados. Na reunião, destacou Nilson Mourão, foram debatidos temas como a exclusão social, a participação popular nas administrações petistas e uma solução para os prefeitos que vão assumir prefeituras falidas. Coriolano Salles, do PMDB baiano, homenageou o município de Vitória da Conquista, que está completando 160 anos de existência este mês e que ocupa o 3º lugar no estado em população. Atualmente, com 300 mil habitantes, Vitória da Conquista se encontra abandonada pelos governantes que não investem em setores como a produção de algodão para a indústria têxtil e couro para a fabricação de sapatos, disse Coriolano Salles. Átila Lins, do PFL, homenageou os 50 anos de fundação do Tribunal de Contas do Amazonas. O trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas de todo o país merecem elogios, afirmou Átila Lins. No entanto, é possível melhorá-los ainda mais, assegurando instrumentos para que possam atuar previamente e não posteriormente, como ocorre hoje em dia. O deputado Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, defendeu a aprovação da nova lei de informática com a preservação do polo de monitores e de celulares na Zona Franca de Manaus. Arthur Virgílio aponta soluções para o impasse em torno da proposta atualmente em tramitação no Senado Federal. Primeiro porque os cinescópios atraíam os novos investimentos. E segundo porque o presidente da República está sendo instado, está sendo convencido que deve dar uma declaração de que computador vá para onde quiser, mas cinescópios, monitores de vídeo e celulares preferencialmente iriam para a Zona Franca de Manaus. Isso aí daria segurança aos investidores. Quanto aos telefones celulares, aprovada a lei de informática, tal como o projeto aí propõe, havendo uma queda brusca no redutor de imposto de importação
e viabilizaria a produção de celulares na Zona Franca de Manaus. Qual é a saída? O governo de São Paulo cede um pouco, o governo federal cede um pouco, o governo do Amazonas cede um pouco, que se encontra um número de redutor, X%, hoje é 88%, não sei se é 45%, 50%, 55%, 60%, sei lá, um número que justificasse vantagens comparativas a favor da Zona Franca de Manaus. O deputado Valdomiro Fioravante, do PT Gaúcho, aguarda a votação em plenário do projeto de sua autoria que impede a demissão do trabalhador nos 12 meses anteriores à sua aposentadoria. A proposta, lembra Fioravante, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Bem, a grande verdade é que no nosso país, nesses momentos de crise, os maus empresários e os maus administradores públicos, nesse momento de crise, a primeira medida que eles tomam é sempre demitir os trabalhadores para reduzir custo. E nesse sentido sempre reduzem, começam a demitir pelos mais idosos. De maneira que os trabalhadores já com idade avançada, bem próximos a se aposentar, são os primeiros a serem colocados na rua nesse momento de crise que atravessamos pelo país. Aloysio Santos, do PSDB, registrou bom desempenho da Companhia Siderúrgica de Tubarão, no Espírito Santo, que fechou o terceiro trimestre do ano com lucro de 26 milhões de reais. Aloysio Santos disse que o resultado elevou para 156 milhões de reais a rentabilidade acumulada nos 9 primeiros meses do ano. Walter Pinheiro, do PT da Bahia, cobrou do governo federal o cumprimento da decisão judicial referente ao pagamento da diferença do FGTS. O STF é a mais alta corte do país, frisou Walter Pinheiro, e o presidente da República não pode simplesmente ignorá-la. Debate sobre a reforma política. O deputado Aguinaldo Muniz, do PPS de Rondônia, criticou a reforma política proposta pelo governo federal, estranhando ainda que o vice-presidente Marco Maciel tenha declarado ser possível uma aliança entre o Partido dos Trabalhadores e o PFL sobre o tema. Afirmando que os partidos de esquerda estão contra a reforma política proposta pelo Executivo, Aguinaldo Muniz alegou que o governo quer garantir apenas os direitos das elites e impedir o crescimento da oposição que saiu vitoriosa nas últimas eleições. Márcio Bittar, do PPS do Acre, por sua vez, assegurou que a proposta de reforma política não renova o princípio da fidelidade partidária, nem tampouco fortalece a democracia. Bittar observou que a proposta trata o mandato como propriedade dos partidos e não como uma representação do povo, limitando direitos e poderes do parlamentar. Também sobre a reforma política, José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, registrou o artigo de Miguel Arraes, divulgado pela imprensa, considerando a proposta do governo apenas como uma manobra para manter o conservadorismo. José Antônio Almeida destacou que, na opinião de Miguel Arraes, as frentes populares de esquerda devem opor-se ao modelo formal e antidemocrático defendido pelo governo Fernando Henrique Cardoso nas mudanças políticas. Valdomiro Fioravante, do PT Gaúcho, defendeu modificações no sistema eleitoral brasileiro, especialmente em relação à retirada da fotografia dos candidatos das urnas eletrônicas. As fotos, explicou Fioravante, acabam servindo como uma forma de comprovar se o eleitor, muitas vezes coagido, votou de fato no candidato. Regis Cavalcante, do PPS Alagoano, agradeceu o apoio recebido durante sua campanha para a Prefeitura de Maceió, em que obteve 38% dos votos válidos no segundo turno, afirmando que, mesmo não assumindo a prefeitura, vai lutar por um Estado mais justo e democrático. Regis Cavalcante registrou que a eleição em Maceió foi uma das mais caras e desiguais do país, porque o PSB e seus aliados usaram a máquina governamental para se manterem no poder. Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, agradeceu aos partidos que o apoiaram na disputa à Prefeitura de Cuiabá. Mesmo derrotado pelo atual prefeito, Wilson Santos defendeu o Instituto da Reeleição, mas reconheceu a necessidade do chefe do Executivo se afastar do cargo pelo prazo mínimo de 6 meses antes da eleição, neutralizando as desigualdades em relação aos demais candidatos. Wilson Santos anunciou também que estará na quarta-feira na cidade catarinense de Joinville para o lançamento do nome de Pedro Simão a candidato do PMDB à presidência da República, enaltecendo a conduta valente e exemplar do senador gaúcho. Giovan Freitas, do PMDB de Goiás, defendeu a escolha de um candidato PMDBista para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Giovan Freitas lembrou a figura de Ulisses Guimarães e ressaltou que em todas as mudanças significativas do Brasil, o PMDB sempre esteve presente.
Deputado condena a espionagem. Lincoln Portela, líder do PSL, lamentou as denúncias de espionagem oficial sobre figuras políticas que não são simpáticas ao governo federal, destacando o caso do governador mineiro Itamar Franco. Olha, eu quero deixar 2 adágios hoje. Primeiro, o seguinte: o covarde é aquele que, quando vê o perigo, pensa com as pernas. Quando Itamar Franco assumiu o governo do estado de Minas Gerais, não pensou com as pernas, enfrentou a ditadura imposta pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. E outro adágio: o fogo da honestidade não pode ser apagado pelas águas da perseguição. Eu, como parlamentar, lamento profundamente que o SNI tenha acabado apenas no papel. Padre Roque, do PT paranaense, manifestou sua indignação com as constantes denúncias de irregularidades envolvendo homens públicos, considerando nebulosa a prestação de contas da campanha que reelegeu o presidente Fernando Henrique Cardoso. Padre Roque sugeriu a instalação na Câmara de um painel para registrar as graves denúncias de corrupção envolvendo membros do poder público e a quantidade de casos que foram apurados. Bispo Vanderval, do PL paulista, indagou da base do governo sobre as providências para a apuração dos escândalos noticiados pela mídia, como doação fraudulenta, desvio de verbas e Caixa 2. Bispo Vanderval disse que o Brasil, como líder econômico da América Latina, não pode contar com políticos que comprometam a imagem e a credibilidade do país no cenário mundial. Hermes Parcianello, do PMDB do Paraná, registrou o lançamento amanhã na cidade catarinense de Joinville da candidatura do senador Pedro Simão à presidência da República. Parcianello afirmou que o PMDB tem um compromisso histórico com a democracia e com as aspirações populares, como ficou confirmado nas eleições municipais deste ano, quando o partido foi o que mais prefeitos elegeu no país. Pastor Valdeci Paiva, do PSL, lamentou as constantes desavenças no governo do Rio de Janeiro que levaram o governador Antony Garotinho a deixar sua atual legenda. O governo do estado de Janeiro se encontra, como diz o ditado popular, perdido mais do que segue em tiroteio, buscando um partido político para poder se agregar, já que muitos partidos consideram o governador Garotinho como sem nenhuma identidade política ou social. E como podemos ver, até aqui, o seu governo tem sido de brigas internas e de intrigas, como aconteceu com o doutor Leno Brizola e com o PT. Professor Luizinho, do PT paulista, defendeu o projeto de sua autoria, permitindo que os recursos arrecadados com multas de trânsito possam ser utilizados na compra de equipamentos para socorro às vítimas de acidentes automobilísticos. Atualmente, o dinheiro arrecadado nas infrações de trânsito só pode ser aplicado na recuperação de estradas, informou o professor Luizinho. Rubem Medina, do PFL, avalia que a volta da insegurança no Rio de Janeiro prejudica o turismo, que é uma das principais atividades econômicas do Estado, e propôs ações criativas envolvendo a comunidade desenvolvidas paralelamente à política social. Medina lembra que o repasse de verba federal para projetos contra a violência está condicionado ao empenho de cada estado em diminuir a incidência de crimes. Paz Landim, do PFL piauiense, registrou os 90 anos de nascimento do professor Miguel Reale, comemorado no último dia 6, quando lhe foram prestadas diversas homenagens. Entre as homenagens, Paz Landim ressaltou o artigo publicado por Celso Laffer, em que ele registra o trabalho de Miguel Reale à frente da Universidade de São Paulo e, sobretudo, no desenvolvimento da teoria geral do direito. Nelson Marqueselli, do PTB paulista, registrou sua participação de 15 a 19 de outubro passado na delegação brasileira que visitou os Estados Unidos para discutir novas técnicas agrícolas que estão sendo implementadas naquele país. Marqueselli afirmou que várias das técnicas usadas nos Estados Unidos podem ser implementadas com sucesso no Brasil, tornando a agricultura nacional cada vez mais rentável. Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, parabenizou a Unesco por classificar o Pantanal como reserva da biosfera mundial, informando que o BID vai contribuir com $400 milhões para a preservação da área. Wilson Santos observou que, embora tardio, o reconhecimento do patrimônio ecológico vai permitir a elaboração de programas de estudo e recuperação ambiental, além da captação de fundos para manter o ecossistema da região.
Manuel Vitório, do PT, registrou o anúncio da Unesco de criar a reserva da biosfera do Pantanal, que passa a receber incentivos para implementar a preservação da região. Manuel Vitório destacou os esforços do governo popular do Mato Grosso do Sul para disciplinar as atividades industriais na região, pedindo mais critérios na exploração agrícola do Cerrado. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, registrou o início hoje, na Holanda, da 6ª Conferência das Partes da Convenção de Mudança Climática, para analisar as opções de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa. Chico Rodrigues apoia a posição do Ministério do Meio Ambiente de que o Brasil receba em renda e benefícios pela preservação da floresta amazônica através do mecanismo de desenvolvimento limpo. Doutor Hereno, do PSDB Fluminense, registrou o sucesso da educação em Duque de Caxias, onde 50 mil alunos deixaram a rede de ensino particular, matriculando-se nas escolas públicas. Doutor Helena atribuiu os bons resultados à equipe do prefeito Zito em Duque de Caxias e aos recursos do Fundef. Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, reclamou a falta de repasses de recursos para a Sociedade Pestalozzi de Catalão. Luiz Bittencourt afirmou que, por falta de ação da Prefeitura de informações da Secretaria Estadual de Assistência Social, 158 alunos da Escola Santa Clara de Catalão estão sendo penalizados. Eduardo Jorge prestou homenagem póstuma ao ex-integrante do PT, Davi Capistrano, de 52 anos, falecido no último fim de semana em São Paulo. Eduardo Jorge lembrou as contribuições de Davi Capistrano para a implementação de políticas públicas de saúde e da democracia no país. Ronaldo Vasconcelos, do PFL Mineiro, informou sobre o andamento da CPI da Nike, agradecendo a colaboração de 4 jornalistas esportivos que estiveram presentes à comissão. Ronaldo Vasconcelos pediu ainda a colaboração da sociedade durante os trabalhos da CPI, afirmando que o futebol não é importante apenas para o entretenimento da população, mas também para outros setores da economia, como o turismo desportivo. Últimas notícias. Antônio Carlos Conder Reis, do PFL, apelou ao relator do orçamento, senador Amir Lando, e aos parlamentares que integram a comissão mista a correção das distorções nas verbas destinadas a Santa Catarina. No ano que vem, Santa Catarina deverá receber 32% a menos de investimentos da União que em relação ao ano 2000, afirmou Conder Reis, acrescentando que a bancada catarinense já está formulando emendas para diminuir os prejuízos ao Estado. Renato Viana comunicou que amanhã será lançada na cidade catarinense de Joinville a candidatura do senador Pedro Simão, do PMDB, para as eleições presidenciais de 2002. Segundo Renato Viana, a candidatura de Pedro Simão representa a volta aos princípios do antigo MDB, lembrando ainda que o senador tem 40 anos de vida política, dedicada à luta pela ética. Luiz Carlos Rauli, do PSDB, registrou os 40 anos da TV Paranaense, comemorados no último dia 5, com um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná no Teatro Guaíra. A emissora de TV é integrante da Rede Paranaense de Comunicação e, segundo Rauli, apesar de retransmitir o sinal da Rede Globo, preocupa-se em gerar uma programação própria, voltada para o público do Estado. A sessão de hoje foi presidida pelos deputados Michel Temer, Temístocles Sampaio, Marçal Filho e Carlos Dunga. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite.